hoje é dia do quadro Direito de Família. O Ver Mais, claro, recebe o advogado Maicon Raulino Coelho. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, Marta. Boa tarde aos telespectadores. Aê, prazer recebê-lo novamente. E claro, a gente já está aqui para tirar suas dúvidas, ajudar a selecionar, a solucionar, na verdade, aqueles problemas que a gente já não consegue mais resolver em casa. Então participe com a gente. O nosso WhatsApp já está aqui, o telefone, ó, 4888-226543. Vamos começar, doutor? Vamos lá. Bom, a gente recebeu uma mensagem de uma pessoa que não se identificou. Ela gostaria de saber, eu vivo há 4 anos com uma pessoa, tenho um bebê recém-nascido, mas não tenho documentos de união estável. Se eu me separar, eu tenho algum direito? Sim, você tem direito normalmente como no regime de comunhão parcial de bens. Você tem uma prova muito significativa que é a própria criança. Eu imagino que se ele registrou a criança, então você já tem uma prova inconteste de que vivia em união estável. Qual que vai ser o grande problema se você se separa hoje? É o início e o fim dela. Como que você vai provar o início? Você tem que dizer que tem alguma foto, testemunhas dizendo que vocês tinham uma relação em conjunto. Se moram juntos, às vezes moram de aluguel ou adquiriram um imóvel, a própria prova desse aluguel, do contrato de aluguel, etc., pode servir. O ideal qual é? É vocês regularizarem essa união estável. Procura um colega advogado, faz um contrato de união estável, ali vocês vão dizer quando que começou e podem inclusive mudar o regime. Se vocês mesmo na união estável quiserem que seja uma união estável de separação de bens, vocês vão dizer, de separação de bens, isso é meu, isso é dele, isso é nosso. Você pode fazer tudo isso conversando com um colega advogado, bem tranquilo, bem fácil. Ok, a Gisele está numa situação parecida, doutor. Estou me separando de um casamento de 14 anos, eu tenho 2 filhas menores. Queria saber qual o direito sobre a pensão, sendo que ele já paga para 2 filhos do antigo casamento. Vamos lá. Casada, então ela já deve ter o regime definido na própria certidão de casamento e parece que a questão dos imóveis então não está em discussão. Vai ter 4 filhos para pagar a pensão. O que vai acontecer agora? Ela disse a idade das crianças, não? Não falou. Então, menores, ela falou. Então, as crianças, o que vai acontecer? Ele vai ter descontado do pensionamento diretamente do salário, se ele recebe salário, vai ser descontado na folha. Como são 4 crianças, nós temos uma questão um pouco mais delicada. Geralmente, se desconta até 30% do salário, da remuneração, se divide entre os filhos. Como você tem 4 filhos, como ele no caso tem 4 filhos, e no menos de 10% da renda para cada filho é um valor que às vezes não tem como sanar as despesas, já que ele é pai, ele tem a responsabilidade, aí nós vamos ter que ter uma discussão um pouco mais séria sobre esse valor. Você vai ter que fazer prova da necessidade das crianças, se estuda em colégio particular, se não estuda a necessidade, se tem alguma doença, se não tem. Eu aconselharia vivamente, quem sabe, você tentar fazer o acordo, principalmente se ele não tiver carteira assinada, não tiver nenhum registro, para resolver essa situação dos filhos. Senão, as crianças têm direito ao pensionamento idêntico às outras. As outras, principalmente se, claro, né, se uma lá tem alguma doença muito grave e o seu filho é saudável, aquele lá vai ganhar mais, naturalmente. Agora, se são todas crianças saudáveis, as 4 pensões têm que ser exatamente o mesmo valor. Não pode lá ganhar mais e aqui ganhar menos. O pai é o mesmo, o pensionamento é igual. Então você tem que ficar de olho nessa situação aí, é um pouco delicada. Ok, tem uma moça perguntando o seguinte, se eu me separar, ele tem direito a algo? E eu aproveito essa pergunta para fazer uma outra que é sobre união estável. Quais são os direitos quando se trata de união estável? Então vamos lá, união estável, se você não faz nenhum tipo de contrato, como eu falei anteriormente, deixa sem nenhum registro, deixa uma coisa extraoficial, você vai ter o direito ao regime de comunhão parcial de bens, como se você fosse casado. O que é isso? Se eu comecei a viver junto hoje, então tudo que for adquirido daqui para frente vai ser dividido. Qual que é a exceção? Se for alguma aquisição feita exclusivamente com a renda de um ou com herança e etc., e que não reverteu para o casal. Só que isso é uma matéria de prova muito difícil, inclusive. Então, via de regra, vai dividir tudo. Tanto os bens quanto os débitos, né? Naturalmente. Então, tem que cuidar um pouco desse lado. O que ele vai ter na separação? Os mesmos direitos que a mulher tem. Às vezes tem-se uma ideia de que a mulher tem um pouco mais de direito, mas não tem nada a ver. Ele vai dividir, inclusive o que você adquiriu junto com ele, vai dividir tudo normalmente. Muito bem. A Fernanda está perguntando o seguinte, o meu irmão não é separado legalmente, é obrigado a dar pensão? Ela diz que, lógico que ele paga a pensão, mas a mãe está exigindo mais. Tem um valor que é legal, né? Está determinado na lei, né, doutor? Vamos lá. Primeiro que separação não existe mais, né, no Brasil. A gente ainda fala separação, só existe o divórcio. A separação já foi extinta já faz algum tempo. Então hoje ele não se divorciou ainda se ele era casado.
Então, o que acontece? Ela sempre vai ter o direito de pedir mais, lamentavelmente. Vai ganhar, não vai? Como ele disse, a legislação ela não tem um valor fixo, tem que pagar X ou Y. O que nós temos é entendimento da justiça. Geralmente 20% se tem um filho, 30% se tem 2 filhos. No caso anterior, que tinha 4, às vezes aumenta-se o valor. Como que ela faz para aumentar? Ela pode pedir para aumentar a pensão, ela pode pedir para aumentar a pensão, só que ela tem que provar alguma despesa a mais. Se a criança recebe R$1.000 de pensionamento e agora ela quer 2, por que ela quer 2? A criança ficou doente? E assim, nós temos que partir do seguinte pressuposto. A mãe, que pese ter a guarda, no caso específico, ela também tem que contribuir. Então, se ela quer R$2.000 de pensão, ela tem que provar que a criança gasta 4. Certo. Porque ela tem que contribuir com 50%. A criança não é fonte de renda. Nós temos que tirar isso, a criança não é fonte de renda. Boa. Exatamente. Doutor, a dona Rúbia diz o seguinte, eu tenho um filho especial que é pensionista. O pai é aposentado e não ajuda. Disse que se eu pedir ajuda a ele vai fazer com que eu não receba mais do governo. Não, veja, o que eu faço? Veja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Provavelmente, seu filho, como é deficiente, ele deve receber o benefício de prestação continuada, que é o do LOAS, que as pessoas conhecem, que é um benefício que o Ministério a Previdência Social, ela fornece para quem não tem renda. Isso é um valor. Esse benefício, ele tem alguns requisitos, bem específicos, inclusive, 1/3 do salário mínimo per capita, etc. O dever de pensionamento do pai é diverso. Agora, efetivamente, eu vou lhe aconselhar a procurar o advogado, por quê? Porque se ele receber a outra pensão e, eventualmente, a sua renda per capita acabar ultrapassando o limite legal para receber o BPC, efetivamente pode aí acontecer algum problema de você vir a perder. Só que daí você pode recorrer ao judiciário e dizer, excelência, que a criança é deficiente, ganha um pouquinho a mais, mas a despesa também é muito maior. O que não pode é você passar necessidade sem que o pai ainda aposentado tenha que descontar direto do benefício, inclusive. Claro, ok. Doutor, a Sheila de Palhoça diz o seguinte, o meu marido paga 75% do salário dele de pensão para os 3 filhos, sendo que o advogado estipulou 25% para cada filho. Isso está correto, 75%? Ela deve estar confundindo 75% do salário mínimo e não do salário dele, porque isso é muito comum, inclusive 75% deve ser 25% de um salário mínimo para cada filho. 75% se a pessoa ganha R$1.000, não vai descontar 75%, ela deve ter se equivocado aí. E se ele ganhar um salário mínimo? Se ele ganhar um salário mínimo, ele vai contribuir da mesma forma. 75% do que ele ganha? Não, daí não é do salário integral, vai ter que ser um outro valor. Tem certo. situações que a pensão é R$50, né? É o que a pessoa pode pagar. Mas não é 75% do salário, isso é confisco. Inclusive a própria Constituição impede esse tipo de pensionamento. Imagina, vai viver como, né? Exato, aí fica difícil. Doutor, mais uma pergunta sobre pensão. Jéssica, o meu marido ele não tem renda, ele paga R$200 de pensão. Se entrar na justiça, é verdade que ele tem que pagar um salário mínimo por não ter renda fixa? Como é que fica nesse caso? Então, ele desempregado, né? Mesmo ele estando desempregado, geralmente ele não deve pagar R$200, deve ser alguma porcentagem do salário mínimo que é para ter reajuste. Ele pode pagar um salário mínimo? Pode, porque não é o fato de ele estar como autônomo que ele não tem renda. Né? Advogados, médicos são autônomos, também não tem vínculo empregatício, mas tem renda. O que vai depender? Vai depender da prova que quem vai pedir a pensão vai fazer. Agora, se ele é um autônomo, às vezes é um pedreiro que está meses sem trabalhar, não tem nenhuma condição de pagar mais, ele vai ter que provar isso e ela vai ter que provar que ele tem condições. Então é uma disputa. Agora, se ele paga R$200, mas compra carro, viaja, vai em restaurante, passeia, então tem alguma coisa errada, ele vai pagar mais. Okay. Talvez até mais que um salário mínimo. Se for. Doutor Jair, dos ingleses, está perguntando até que idade a filha mulher recebe pensão. Tanto faz se for mulher ou homem, exatamente. Né? Isso é, como a Marta já disse, é indiferente, é homem ou mulher. São duas possibilidades. Até os 18 anos, se a filha para de estudar, não trabalha, não faz nada da vida, digamos assim. E se passar disso, ela está fazendo um pré-vestibular, está estudando, está se esforçando, demonstra que tem. A jurisprudência de Santa Catarina, que até me felicito, que é rígida, diz o seguinte, não pode ser parasita. Você não pode ter. Se você, depois dos 18 anos, não faz nada da vida, você pode, enquanto pai, pedir exoneração dessa pensão. A pensão não será automática. Se ela continua estudando até os 24 anos ou até terminar o nível superior. Certo. Doutor, uma pessoa que não se identificou, está casada há 4 meses. Ela quer saber se pode pedir anulação do casamento com 4 meses de casado. Veja só, os requisitos para anulação de um casamento são absolutamente específicos e às vezes tem até um prazo maior, digamos assim.
não consumação do casamento, algum problema, alguma deficiência, eu vou lhe aconselhar o seguinte, você tem que procurar um advogado e fazer essa pergunta específica, porque, digamos assim, você vai ter que contar alguns detalhes da sua vida, inclusive particular para o colega, para ver se tem um requisito de anulação. Certo. Não é só pelo tempo que pode anular. No caso, você Ok. vai divorciar e não volta a ser solteira, né? Ok. Doutora Cristina diz que o filho dela, ela tem um filho que mora com ela, né? Quer saber se tem como pedir a pensão alimentícia estando aqui em Florianópolis, sendo que o pai mora em Belém. Como é que ela procede? Tem que pedir, né? Tem direito. Normalmente, vai pedir inclusive aqui em Florianópolis. Qual que vai ser a sua grande dificuldade? É achá-lo lá onde ele está. Você tem que dizer para o juiz um endereço em que ele receba uma carta que é a citação. Mas o procedimento é absolutamente igual, só vai ter essa dificuldade, o processo vai ser um pouco mais moroso, lamentavelmente, porque ele está distante. Mas assim, eu lhe adito, o seu maior desafio é conseguir o endereço dele lá. Ou se ele for uma pessoa de boa índole, fazer um acordo, né, e homologar aqui mesmo em Florianópolis. É igual. No caso de guarda compartilhada, ela está pedindo aumento. A Cássio de Florianópolis está falando. Na verdade, é um aumento de pensão, provavelmente. É curioso, porque às vezes na guarda compartilhada sequer há o pensionamento, já que pressupõe que a criança, digamos assim, convive com os dois pais ao mesmo tempo, etc. Mas é possível. Como que aumenta a pensão? Você tem que provar que aconteceu alguma situação especial. A criança agora mudou de colégio, precisa de mais. Tem que fazer prova de que aumentou a necessidade para aumentar a pensão. Só querer aumentar por si só. Ou se a pensão foi arbitrada num valor abaixo, ele poderia pagar mais, também tem que fazer essa prova. Doutora Carla de Palhoça diz que o juiz não está dando continuidade no processo de pensão alimentícia porque ela não tem o endereço do pai, da criança, mas eu sei o endereço dos avós. Como é que ela deve proceder nesse caso? Então, você vai falar com o seu advogado e vai informá-lo do endereço dos avós e o advogado vai tomar as providências judiciais, inclusive pedir intimação, citação por hora certa, etc. Se o endereço é correto, dê ao advogado, que o advogado vai saber o que fazer. Vai informar o juiz e o oficial de justiça vai caçar ele. Ok. Doutor Maicon Raulino Coelho, a gente agradece mais uma vez a sua presença aqui, super esclarecedora. Tem muita mensagem chegando até agora, tá? Infelizmente não deu tempo de esclarecer todas. Sabe, na próxima a gente consiga esclarecer um pouquinho mais. Conversar um pouquinho mais. Até a próxima, doutor. Satisfação.